São 7 jogos então amanhã, mas um jogo. Não é um jogo qualquer. Hoje é Fla-Flu, como o Eugênio destacava, olha só. Mudaram as estações, quase nada mudou. De novo um Fla-Flu, o quarto do ano, o primeiro da história pela Copa do Brasil. É um clássico de enorme rivalidade, clássico que mexe com a cidade, com o país. E que nos últimos anos o Flamengo se acostumou confortavelmente a ter o favoritismo. Mas agora essa bola está com o Fluminense e sem muito espaço para discussão. Afinal, o tricolor massacrou o rival na decisão do Carioca. Show de Marcelo, exaltação ao dinizismo na goleada de 4-1. De lá pra cá, houve baile no River Plate, 100% na Libertadores e terceiro lugar no Brasileiro. Lua de mel plena com a arquibancada. O único, porém, foi a lesão do garoto Alexander. Mas o substituto entra com os pés no chão. Não tem favoritismo, né? Um clássico grande como esse, duas grandes equipes, né? Lá teve a troca de treinador, né? Aqui estamos mantendo o nosso trabalho firme, né? Constante. O lado rubro-negro segue as chacoalhadas. O tombo no Carioca vitimou Vitor Pereira. Mesmo com Sampaoli, as críticas e a instabilidade continuam. Lesões em profusão, protestos, dificuldade para acertar. Um Flamengo sem Pedro, mas com Gabigol. E também com Arrascaeta, ao contrário do estadual. E que tenta se acostumar a estações turbulentas. O Fla-Flu da Copa do Brasil chegou. Os rubro-negros, quem diria, correm por fora. O time da moda agora é tricolor. O time da moda é o tricolor, mas eu não boto minha mão no fogo num palpite desse jogo não, hein, Bruno? Então, é isso, né? São estilos diferentes acima de tudo, né? Já que estamos falando em moda, né, Mariana? Mas estilos que serão colocados à prova. Vamos então com o Pedro Henrique Torre, porque ele traz mais... isso. As agulhadas, então, do Pedro Henrique Torre, trazendo pra gente mais, então, desses estilos e informações do Fla-Flu, Pedro. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos aí do estúdio. Nessa terça-feira, né, chegou o dia do Fla-Flu, das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo muito focado mesmo nesse confronto. Está engasgado com o Fluminense por conta da final do Campeonato Carioca. É um confronto muito importante, um dos times mais badalados do Brasil atualmente do outro lado. Então o Flamengo tratou de trabalhar para recuperar alguns atletas para essa partida especificamente. Varela, o Gerson, o Felipe Luiz também já estavam há algum tempo fora, então foi tentando sanar alguns problemas para essa partida. No jogo contra o Bahia, houve aquela polêmica do Sampaoli, 5 substituições no intervalo. Depois ele disse que foram lesões, problemas médicos ali que ele teve que contar inesperadamente. O Matheus Cunha com uma dor no quadril, ainda está relatando dor. Ele vai ser checado, examinado até hoje, assim, para ver se ele vai poder entrar em campo ou não, senão o Santos vai para o jogo. O Davi Luiz já é carta fora do baralho, porque teve uma lesão constatada na coxa direita. Já o Thiago Maia foi desgaste, então está relacionado, sem nenhum tipo de problema, vai para essa partida, assim como Cebolinha e Matheus França, que também foram substituídos naquela partida contra o Bahia. Então o Flamengo vai juntando as suas peças. O Pedro não treinou ontem no Ninho do Urubu, então muito complicada essa participação dele por conta daquela lesão quando bateu o pênalti contra o Goiás. Mas aos poucos o Sampaoli vai reunindo alguns dos seus jogadores para ter mais opções. No meio de campo, por exemplo, tem Pulgar, Thiago Maia, o Vitor Hugo, que ele gosta bastante, e o Gerson voltando agora. Então isso pode mexer bastante ali com a cabeça também do Fernando Diniz no outro lado. São peças que o Sampaoli tem para confundir, quem sabe, o técnico tricolor. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada pelas informações. O Pedro daqui a pouco também volta para participar conosco do nosso debate de Flu-Fla, no caso hoje, né? Os números, então, desde a estreia do Sampaoli, tá? O nosso
marcador de tempo. Então, desde que o São Paulo chegou, foram 7 jogos para o Flu, 8 para o Fla. O aproveitamento do Fluminense muito alto, né, de 76,2%. Desde que o São Paulo estreou, 54,2%. O Flamengo tem uma média maior de gols marcados, mas o Fluminense, olha a média de gols sofridos, bem menor, né, dos comandados do Fernando Diniz. Tem favorito? Essa é a pergunta mais clichê que a gente pode começar um debate, mas se tratando de Fla-Flu, é muito difícil também de fazer qualquer avaliação. Mas nessa situação, é um Flamengo ainda incógnita pra gente, pra entender nesse confronto contra o Fluminense? Porque a gente sempre soube como era o Flamengo e sempre soube mais ou menos como era o Fluminense, apesar dos seus ajustes. Hoje o Fluminense é muito mais sólido e o Flamengo é muito mais uma dúvida? Até pra montar um time, né? Assim, é mais fácil a gente pensar nas ideias do Diniz. Eu acho que o jogo de hoje tem pouquíssimas respostas antes. E eu tô cheio de dúvidas pro jogo. Agora, muito das dúvidas, quando a gente pensa em escalação, tudo, elas estão mais do lado do Flamengo. Por alguns motivos, né? É um trabalho que acabou de começar, um departamento médico estava cheio, a gente não sabe quem vai ter... A gente sabe de jogadores que foram liberados, mas a gente não sabe liberados para quanto tempo, dá para jogar, tal. Porque o São Paulo também acabou de chegar e tem problemas. Agora, o Flamengo gosta da bola, o Fluminense gosta da bola. E aí? O Fluminense está mais acostumado, porque já tem um jeito de jogar há mais tempo. O Sampaoli ama a bola. Ele, sim, a frase dele no Santos e no Atlético era amor pelo balão, né? Uhum. Ele repetia isso o tempo inteiro. Mas onde marcar, por exemplo? Aonde eu digo, onde é a área geográfica, tá? Uhum. Se você pensar, o campo tá aqui, aquele retângulo e tal. Onde marcar a saída de bola do Fluminense? Lá em cima. No Fábio? Lá no Fábio, o Vasco se deu bem, né? Mas poucos têm se dado bem. A saída de bola do Fluminense, ela é ótima. De vez em quando não é um problema. De vez em quando não é um problema em qualquer time. Né? Mas e aí? Não deu problema. Os caras passaram pelo seu primeiro bloqueio. Deus nos acuda? Tá todo mundo correndo, não é barata boa. Efeito dominó, caiu um ali, aquele outro tem que ir pra lá, e aquele. Assim, o Sampaoli, eu não sou nenhum gênio. O Sampaoli, ele é um cara que sabe muito desse negócio. São dúvidas que a gente tem antes da bola e que tornam o jogo muito mais legal, né? Assim, de entender. E outra, começa o jogo de uma forma, não quer dizer que 15 minutos depois o jogo vai estar do mesmo jeito. Uhum. As leituras são rápidas, são dinâmicas, algumas coisas são até pegadinhas. Não vamos começar marcando em cima. Agora volta, gente. Faz aqui. O jogo, ele não precisa ser padronizado, né? Do início ao fim, né, Mar? Mas assim, até ano passado, quando o Flamengo era super favorito, a gente falava assim, o Fluminense é um clássico, o Fluminense pode então se superar, e isso aconteceu muitas vezes. Uhum. Hoje esse é o argumento pro Flamengo ou não? O Flamengo é mais do que isso? É mais, né? Não é assim, o Flamengo vai ter que ser na superação para conseguir equilibrar um jogo com o Fluminense. Então, o Flamengo pode ganhar o jogo do Fluminense, mas a gente olhando as duas equipes, em termos de preparação coletiva, o Fluminense está bem adiantado em relação ao Flamengo. Isso se explica naturalmente porque é um trabalho de mais de um ano contra um trabalho... Mais de um ano, acho que deve estar batendo mais ou menos isso, um ano do Diniz do Fluminense. Essa resposta é fácil, né? Sim, e o São Paulo chegou outro dia e não consegue trabalhar porque tem jogo em cima de jogo e porque tem muitos problemas médicos. Então, a gente olha para o Flamengo e não vê ainda a cara do São Paulo no Flamengo. A gente vê, assim, o remendo. O remendo de hoje é diferente do remendo de amanhã, que é diferente do remendo... Vai tentando tapar um buraco aqui, que escala quem é possível e vai tentando sobreviver. Vem de uma vitória, mas uma vitória que parecia ser mais tranquila e se complicou de repente, e depois foi facilitada pelas expulsões contra o Bahia. Então a gente não sabe a cara do Flamengo. A gente sabe que é um time com muito potencial técnico. E que de repente pode sim, porque tem muito potencial técnico e tem um treinador muito experiente, muito rodado, com muitas ideias. Ele pode fazer um jogo até superior ao Fluminense. Ele pode tirar da cartola alguma ideia que seja revolucionária. Eu acho que a grande dificuldade do Flamengo é no aspecto físico ainda. Ainda é um time muito desequilibrado, fisicamente falando. Então isso gera dificuldades para que a ideia, a filosofia de futebol do São Paulo seja colocada em prática.
né, ou passeando por el balão, é mais difícil colocar em prática. Então, a gente tem 2 times hoje com altas médias de posse de bola. Aí a pergunta é, quem vai ser predominante hoje? Na teoria, é mais provável que o Fluminense seja, porque o Fluminense está mais inteiro do que o Flamengo. Mesmo sem o Alexander e os outros, assim? Basicamente, o grande problema é a ausência do Alexander. Mas mesmo sem ele, é um time que está mais inteiro, que está conseguindo responder melhor. Embora venha de 2 vitórias em que ele não mostrou o seu futebol. Tanto contra o Cuiabá e em menor dimensão contra o Cruzeiro exigiu muito do Fluminense. E ele teve que abrir mão em vários momentos da sua ideia de futebol para trabalhar em cima de um resultado contra o Cruzeiro. Então, ficou ali colocado em prática que é possível, se você for muito intenso, se você for muito ligado no jogo o tempo inteiro, você tirar o Fluminense da sua zona de conforto. Será que o Flamengo está pronto fisicamente para isso? É muito doido isso, né? Porque o pessoal até das nossas redes sociais, eles me mandaram mensagem ontem pedindo um palpite, né? Pra fazer uma arte ali e tal. Você palpitou? De todos os confrontos. Então, e eu fiquei ali, eu parei em 2. Não enrola não, Mariana. A gente quer saber o que você palpitou. Eu coloquei o Fluminense, passando. Isso, passando De fase, eu coloquei como um favorito nesse confronto pra avançar. Mas, ao mesmo tempo, óbvio, muito respeito, porque eu gosto hoje de assistir muito mais o Fluminense jogar do que qualquer outra... Como é minha profissão assistir jogo, eu adoro quando eu tenho que assistir jogo do Fluminense. Ok, então, e muito respeito pelo que ele apresentou na temporada, Fernando Diniz, elenco e atuação, e é concreto a prova, eu coloquei o Fluminense. Mas é muito doido como, não só no imaginário do torcedor do Flamengo, o melhor Flamengo vive no nosso imaginário. Porque, ao mesmo tempo, assim, o momento é muito melhor do Fluminense, eu não deveria ter tanta dúvida para palpitar, mas no meu imaginário eu falo assim, se esses caras jogam o que eu já vi eles jogando, eu não sei se o Fluminense... Entende? A gente fica com... É óbvio, tem respeito, tem análise, é futebol, é um clássico, mas mesmo assim, o melhor Flamengo... é difícil você palpitar contra o Flamengo. Isso, né? Fica no imaginário nosso do... Se der liga hoje, o que não deu nos últimos jogos desse ano... Pode dar, né? Tá cheio de jogador bom. E outra coisa, para passar de fase, às vezes você nem precisa... Tá no seu melhor, né? Tá no seu melhor. Você faz 1-0, uma jogada de escanteio que deu certo, tudo, e o segundo jogo termina 0-0. E muitas vezes no futebol, a superioridade em campo não se reflete no placar. Sim. A gente tem um exemplo recente de um clássico, São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo no domingo. São Paulo foi muito melhor que o Corinthians, o jogo terminou 1-1. Talvez até o Vasco e Fluminense. O Fluminense martelando quase que o jogo inteiro, tomou um gol com 1 minuto, martelou o resto do jogo inteiro, ficou no 1-1. Foi isso. Então essa superioridade é muito relativa no futebol. Dentro de campo as coisas são bem diferentes do que a gente imagina. Tem que ir para... E do outro lado, por mais que você possa imaginar uma superioridade coletiva do Fluminense, tem jogadores que resolvem. Isso é muito importante. Vamos voltar com o Pedro Henrique Torre. Agora ele está de volta aqui no Sport Center, mas lá do Maracanã, hein, Mário? Vamos ver o ambiente, então, por lá, para ele mostrar pra gente como, então, a região do estádio se prepara para mais um Fla-Flu histórico. Tá tudo já em ordem por aí, Pedro? Então, Bruno, por aqui, pessoal fazendo uns exercícios matinais, tem uns turistas passando por aqui, as grades já devidamente colocadas, pessoal vendendo algumas camisas ali da dupla Fla-Flu. Tá mais movimentado, um belo dia de sol, sem nenhuma nuvem aqui no Rio de Janeiro, aquele clima de Fla-Flu vai chegando, cidade mais animada agora com esse clássico que atualmente a gente pode chamar assim de o principal do futebol carioca, são as 2 grandes forças aí, e fica aquele gostinho muito por conta da final do Campeonato Carioca, né? O Fluminense conseguiu aquela virada de forma espetacular e agora vamos ver o que o Flamengo vai devolver. Então tem um clima aqui sim de Fla-Flu já no ar aqui no Rio de Janeiro, e especialmente no Maracanã, que mais tarde vai dar aquela boa tremida, chacoalhada de sempre. Vamos chamar então o Mário Marra e o Eugênio Leal, porque a gente começa a falar de clima do lado de fora do estádio, mas agora eu quero ver também dentro de campo para vocês dois. Senhores, o que vocês prepararam? Vamos lá? Você é o dono da bola. Vamos começar então com o Fluminense? Bem, o Fluminense tem algumas questões para o jogo de hoje, né? A primeira, que é muito importante, é a volta do Samuel Xavier, né? Que não jogou, né, na última partida.
Então a zaga mantida com o Nino e Felipe Melo, o Fábio é o goleiro, o Marcelo na lateral esquerda. Aí não tem o Alexander, que é titular do meio-campo. O Alexander é titular do meio-campo e reserva da lateral esquerda. Quando não joga o Marcelo, ele vai Cada um tem seu Figueiredo, né? Hã? Cada um tem seu Figueiredo. Exato. Então quem deve jogar nesse lugar é o Lima. O Lima fazendo essa função de volante, de segundo homem. A gente pode colocar, às vezes, isso aqui, um pouquinho, mas assim, o Lima saindo um pouco mais e o André ficando, mas basicamente é em cima disso. Aí o Arias, que está aqui pela direita, mas o Arias está aqui, o Arias está aqui, o Arias está aqui, o Arias está ali, está em todos os lugares. Todas as áreas. Exatamente. Acabei de fazer essa piada. O Ganso, a mesma coisa. O Ganso, a gente coloca centralizado, que pode ser uma posição média, porque ele joga muito aqui, fazendo triangulações, né, especialmente com esses aqui, ou então ele pode jogar aqui, fazendo triangulações desse lado. É um jogador que faz essa faixa de intermediária de um lado a outro. E na frente o Cano. Eu coloquei o Gabriel Pirani aqui, é o que se tem comentado, que ele vai ser o substituto do Keno. Por quê? Vinha sendo o Lima, foi o John Kennedy no último jogo. Mas o John Kennedy participou pouco sem a bola e exigiu do Marcelo percorrer muitas vezes o campo indo e voltando. Ele não fazia a cobertura eventual de uma subida do Marcelo. Então, pode ser que o Pirani seja mais indicado para fazer essa função e, às vezes, segurar a barra para que o Marcelo apoie o ataque. Existe uma outra opção, que é o menino Isaac, que esse é mais parecido com o Keno. É mais do 1 contra 1, do drible, de atacar esse espaço aqui pela ponta. Mas eu acho que, para começar, é o Pirani. Por quê? É um jogador de meio campo com característica de posse de bola, de aproximação, de tabela de triangulação, mais encaixado no que é o Fluminense do Diniz. E a gente vai passar agora para o Flamengo. Para o Flamengo, que eu não sei qual Flamengo vai entrar em campo, né? São Paulo sabe, talvez tenha até dúvida também. Mas vamos lá. Opa, lotou isso aqui. Tira o Fluminense. O Santos no gol? Eu acho que sim, eu acho que o Santos no gol. Fabrício Bruno de um lado, o Léo Pereira do outro. O Léo Pereira que tem feito bons jogos. Ayrton Lucas, aí eu já vou, assim, é o Ayrton Lucas, onde eu não sei. O Pulgar protegendo e muitas vezes até baixando para ser um protetor de defesa. Em algumas situações de jogo, a gente não vai ver isso comum, isso não é comum. Mas em algumas situações de jogo, e por ser o Fluminense um jogo classificatório, eliminatório, disputa de Copa do Brasil, pode ser que a gente veja uma linha mais fixa. Mas vamos lá, uma linha com um número maior de jogadores. O Vitor Hugo é um jogador que o Sampaoli tem gostado de vê-lo ajudando um pouco mais até no seu campo. Mas é um jogador de boa participação histórica no campo adversário. Arrascaeta, tô acreditando nele nos 90 minutos, ou iniciando a partida, e ele é um jogador que abastece quem tá na frente dele. Lembra do jogo contra o Inter? O Gerson foi profundo. O Gerson marcava a saída de bola. Mas você tá falando de Gerson e Cebolinha juntos? Pode ser, não sei. O Sampaoli, pode ser que sim. O Cebolinha é muito mais desse lado, é muito menos desse. Então você está querendo dizer que pode sair? Sim, pode sair. Pode entrar, talvez, o Gerson mais adiantado e o Everton Ribeiro, que é o jogador que compõe meio, que faz bem a bola girar. Mas pode entrar também um outro zagueiro como o Rodrigo Caio. E aí eu não estou tirando o lateral, é que ele é um zagueiro para manter 3. Mantendo 3, o Ayrton Lucas vai. E se volta o Cebolinha, a gente pode ter a reedição de um Arana e Keno. Os dois eram muito profundos, os dois estavam muito pelo lado do campo, porque eles tinham um Júnior Alonso e Léo Pereira, que facilitava o jogo pelo lado esquerdo. Isso tudo já aconteceu na carreira de Sampaoli. Ainda tinha a possibilidade de um Bruno Henrique. Quem sabe? Por quanto tempo? Não sabemos. Tem muitas dúvidas. Mas o fato é, com essa quantidade toda de jogador bom e com um técnico bom, com um objetivo traçado, por que eu vou falar que o Flamengo entra em campo derrotado? O Flamengo vai jogar nos 2 jogos. Tá cheio de jogador bom. Só faltou um detalhe. Estava aqui no meu banco de reservas, eu não coloquei, porque eu acho que ele não tem condição de começar o jogo. O Martinelli volta hoje. Mas ele está muito tempo parado, eu acho que ele não é uma opção para começar. Se pudesse começar, era Martinelli no meio e o Lima aberto na esquerda. Já que você falou de um detalhe, deixa eu voltar também aqui com mais um, que é a possibilidade do Matheus França
Quando sai o Beto Ribeiro também, vem o volta o Gerson. Tá com 12 esse seu time não, né? Não, eu acho que não. Acho que não tem 12 não. Conta aí Acho. direitinho. É melhor você nem contar. Só me chamou a atenção aqui, viu, Pedro, enquanto eles estavam desenhando as equipes, que o lado talvez mais lento da defesa do Fluminense, com o Marcelo e com o Felipe, até por isso o Eugênio imagina o Pirani, né, por ali, não tem nenhum jogador agudo. Cadê o Pedro? Não tem nenhum jogador agudo do Flamengo ali atacando pela direita. Tem essa opção? Mas tem o Matheus França, né? Ele pode fazer esse papel, eventualmente. Pode ser o Matheus? Então, eu acho O Cebolinha pode jogar por lá, mas não é a dele. Você não é muito a dele. O Cebolinha é um jogador que gosta muito de cortar para bater, né? Eu acho difícil. Acho que é o Matheus França. O Marinho, do outro lado, tá. Marinho foi um jogador utilizado pelo São Paulo no início, né? E o Marinho pode traz ser. mais pra dentro, né? Traz pra bater. Ele não é o jogador para levar a bola pra linha de fundo, né? Ele é a perna invertida do Cebolinha. E seria importante, talvez, alguém desse lado, pensando até o lado do Marcelo, né? Sim, porque é Marcelo e Felipe porque ali. vai ser o lado também que, quando a gente para pensar, tá sem o Keno, tem essa dúvida se vai ser o Pirani, querendo ou não é o jogador que sempre entra. Então pode ser um lado muito bem explorado pelo Flamengo se a gente E não tá fazendo... tem o Lelê, né? Se a gente for fazer esse... Como é que chama aquele? É batalha naval, né? Cada um vai botando a pecinha pra tomar o território, né? War. Não, o War é diferente. Batalha naval é o Você vai C5, D9. Então, aí eu vou na posição ali pra derrubar o outro ali, entendeu? Sim, Eu coloco a pecinha ali pra derrubar. A gente não tá no ar, né? Não, mas é uma área, é uma zona que pode ter uma certa indefinição na defesa do Flamengo, do Fluminense. Sim, essa é uma questão do Fluminense que começou, pra mim, o Diniz começou a arriscar tudo ali na final do campeonato. Justamente naquele jogo em que venceu o Flamengo por 4-0. E foi a primeira vez que ele colocou Felipe Melo e Marcelo. Teve o gol do Ayrton Lucas no finzinho lá, né? 4-1. Mas uma vitória forte, pesada do Fluminense. E não foi um problema. Embora, no segundo tempo, o Matheus França, que saiu do banco, tenha feito uma jogada por aquele espaço, vindo nas costas do Marcelo e passando por cima quase da marcação do Felipe Melo, parando no Fábio. O Flamengo não explorou aquilo, o Flamengo não pensou em explorar aquele espaço. E o Fluminense vem repetindo essa escalação, eventualmente sofre ali por aquele lado. Mas não lembro de ter sofrido gols, de ter tomado gol em função daquela questão. Talvez os adversários não consigam, porque acho que a proposta do Fluminense eu vou deixar um espaço aqui, mas eu vou ficar com a bola, eu não vou deixar você explorar esse espaço. Eu acho que é muito isso. Eu vou empurrar o seu time para o campo de defesa, quando perder a bola, você não vai conseguir acionar aquele buraco ali. Mas pode acontecer. Esse lance do Matheus França, ele tinha acabado de entrar, né? Ele dá um pique, consegue passar do Felipe Melo e quase faz o gol. Bom, a gente vai pro intervalo que a gente volta.